ser assim. Mais uma vez, agradeço a presença de todos. E a gente sempre que fala depende da resposta que recebe daqueles que ouvem. Então, vamos estabelecer um vínculo de simpatia, de afeição, de afeto entre nós, para que possamos nos entender acima e além da linguagem humana. Se eu precisar sentar-me por cansaço ou por... Eu estou com uma doença importante, residencial, doença de, como chama? Labirintite, de sarneia, de Jânio Quadros, de modo que é possível que eu tenha que me sentar, embora não seja candidato à presidência. Bom, como fizemos ontem, eu prefiro seguir um roteirozinho, porque senão o assunto é muito vasto e a gente pode se perder, eu principalmente. A gente diz às vezes o que não precisa dizer e acaba não dizendo aquilo que precisava. Estão ouvindo bem? Bom, eu disse a Sueli outro dia que de tanto de falar em obsessão acaba obsidiado também. Eu não sei bem por que eu fui parar nesse trabalho, talvez os companheiros espirituais o saibam, mas a gente vai se envolvendo, digamos assim, num processo de aprendizado ao longo do tempo, e quando a coisa começa a gente não sabe bem onde vai dar. Depois que a gente começa a chegar, é que a gente verifica que eram aqueles mesmos os caminhos, eram aquelas as tarefas, embora a gente conscientemente não estivesse programado. O espírito, mesmo encarnado, deixado aos seus próprios recursos, se ele tiver a boa intenção e a pureza das suas intenções, o desejo de servir, ele acaba encontrando os seus caminhos. E já eu escrevia sobre o Espiritismo há alguns anos, que comecei a escrever em 1956, e mais efetivamente a partir de 58, quando um companheiro de ideal espírita, que me dera uma orientação quando eu comecei a me interessar pelo problema, me convidou para traduzir um livro do inglês para o português. Este livro se chamava God Bless the Devil, ou seja, Deus abençoe o demônio. Foi escrito por um porto-riquenho radicado no Brasil e falava da necessidade da psiquiatria, da psicologia, mas especialmente da psiquiatria, por tomar conhecimento de aspectos que a doutrina espírita tem a oferecer, como a reencarnação, a obsessão, a comunicabilidade dos espíritos. A proposta desse amigo meu era que nós traduzíssemos alternadamente um capítulo eu e outro capítulo ele. Acabei eu traduzindo o livro todo, saiu pela Freitas Bastos, e por aí começou a desenrolar-se uma programação. Em seguida, este amigo, ele era um coronel do Exército, engenheiro militar, um homem de uma grande cultura, falava um belíssimo francês. Ele me convidou para umas reuniões mediúnicas em casa de uma senhora, que em tempos outros fora positivista. Estava viúva, e o positivismo não teve as respostas que ela precisava quando perdeu um marido muito querido. E nós começamos a fazer em casa dela uma sessão muito modestinha, aquela do copinho, não sei se vocês conhecem, né? Que era uma coisa modesta, familiar, né? Muito singela, mas que me causou um grande impacto, porque eu sentia muita autenticidade nas comunicações. Dali eu passei apenas a assistir, tomar nota das
letras e das palavras que iam sendo formadas. Recebemos até mensagens muito interessantes naquele grupinho. Era um grupo mais de consolação do que de estudo, ou de pesquisa, ou de mediunidade. Bom, dali passamos para um grupo maior, já na casa desse meu amigo. Eram uns 8 ou 10 pessoas. E eu sempre sentado na mesa e pensando para comigo, o que eu estou fazendo aqui se não aprender? Realmente era uma tarefa de aprendizado. E eu ouvia aquilo tudo e me interessava muito pelo que se passava no grupo. Um belo dia, os companheiros que dirigiam disse, vamos mudar um pouco essa sistemática. Fulano vai fazer a prece inicial, o ciclano faz isso, o outro dá um passo, não sei o quê. E para mim, você vai falar com os espíritos, você vai ser o doutrinador. Eu disse, meu Deus do céu, o que eu vou dizer para estes espíritos? Como que eu vou me sair desta incumbência? Eu, além de tudo, tinha a inibição natural de falar. A minha dificuldade sempre foi muito de falar. Mas, recebida a incumbência, parti para fazer o melhor possível dentro do que o grupo, a expectativa do grupo. E era um trabalho simples, ao mesmo tempo, um conteúdo humano muito grande. E nós recebíamos espíritos amigos, evidentemente, alguns que poderiam ter problemas conosco, de relacionamento anterior. E me lembro de um tipo especial, uma pessoa especial, porque a gente precisa entender uma coisa muito importante, que os espíritos são gente. A gente ouve falar do espírito, o perispírito, e não sei mais o que, porque o espírito disse isso. A gente esquece muitas vezes que é gente mesmo, gente igual a nós, com emoções, com alegrias, com sentimentos de frustração, de insatisfação consigo mesmos. Então, comecei a entender que eu estava falando com gente muito autêntica, pelas suas expressões, pela maneira com que se dirigiam a nós, pelos problemas que nos traziam. Estava ali naquele trabalho, eu não sabia ainda, mas o germe, o começo de todos esses livros sobre histórias dos espíritos, que não tem uma palavra de fantasia ali, é tudo verdade, é tudo exatamente como se passou. Então, um caso nesta ocasião me impressionou profundamente, chamando esse aspecto, a atenção para esse aspecto da vivência humana das pessoas. Era o espírito de uma mulher. Ela fora, na França do século passado, uma condessa, uma mulher muito culta, muito inteligente, escritora, e havia entre ela e um dos componentes do nosso grupo, que inclusive funcionava também como médium, um problema emocional de relacionamento muito difícil no passado. Ela estava muito magoada com ele, porque deixara toda o seu status, o marido, os filhos, o título, que naquela época era muito importante, ser um conde, uma condessa, um duque, né? Muitos de nós aí andamos por lá por esses títulos, né? Muito rei aí desencarnado e rainha, né? Então, a mágoa era muito grande, e a gente trabalhou com ela durante muitos anos, a gente sofria ali com ela, e ela continuou se queixando, batalhando naquele ponto, não cedia, não nos ajudava, não tinha uma abertura onde a gente conseguisse entrar no coração dela. Mas foi tanta insistência que nós conseguimos, afinal, que ela nos aceitasse, e ela se desarmou quanto a esse companheiro. Aí as coisas começaram a acontecer. Ela foi, esse espírito, esta pessoa, voltou, ela foi programada para renascer, como neta daquele companheiro nosso, para
mudar o relacionamento do amor-paixão para o amor puro. Então, este episódio eu estou detalhando um pouquinho, porque contém muitas lições que eu vou mostrar a vocês, porque foram lições que eu recebi. A primeira coisa que nos chamou a atenção, que a filha deste nosso companheiro havia recentemente se casado, a primeira gravidez, nós ficamos sabendo que se tratava deste espírito, dessa moça. E na época oportuna do parto, ela se mudou para uma cidade de São Paulo nessa ocasião, e a avó ficou no Rio, a futura avó, mãe da moça. Então, na época do parto, esta nossa companheira foi para lá para ajudar a filha, né, na ocasião do primeiro nascimento. E passaram-se os 9 meses, e passaram-se 10, e a criança chegou com 10 meses. Ora, aquilo já nos deixou com muitas perguntas. Então eu perguntei a um dos nossos companheiros o que tinha havido, como é que poderia ter sido uma gestação de 10 meses. Coisas que a gente aprende no trabalho mediúnico, que são fatos da vida, não são teóricos. Ele explicou o seguinte, que a mãe desta menina havia apanhado uma rubéola no primeiro mês de gravidez e que certamente poderia afetar a criança. E este espírito desta criança não tinha comprometimentos com deformações físicas, como a lei protege, como a lei é justa, como ela é correta naquilo que prepara para nós, como da maneira que nos encaminha. Então, houve o que se diria um aborto natural, e ela no mês seguinte engravidou-se, tanto que ela não percebeu que havia perdido um ciclo. E a mãe, tanto é que a mãe foi para lá na época certa. E a criança então não nasceu com 10 meses, nasceu com 9. Apenas, talvez não, certamente, numa outra fecundação. Então aconteceu uma coisa muito curiosa. Quando a mãe da menina veio ao Rio, a criança estava com alguns meses. E eu tive com esta moça, esse espírito, verdadeiras batalhas verbais, porque é uma mulher muito inteligente, com muita argumentação, com muita espiritualidade, com muita presença. Então, eu fui visitar a mãe, né, e a avó e tudo, e a mãe me chamou, vem cá, vem ver a menina. Ela estava dormindo no berço. Isso até é um pouco da história que eu vou contar amanhã, mas vamos antecipar um pouco. Eu disse, não acende a luz porque ela vai acordar. Eu disse, não acorda não. Realmente ela continuou adormecida. Quando eu cheguei ao lado do berço, ela despertou, abriu os olhinhos, olhou para mim, deu aquele sorriso e voltou a dormir. Então eu estou por aqui, viu? Olha que coisa. Então você vê reencarnado numa criança aquele vínculo de amor, né? De reconhecimento, de gratidão. Aquilo me deixou desarmado. Eu fiquei perplexo com a reação da criança. Talvez por aí eu tenha começado a estudar esse mecanismo da criança, o que é realmente a criança, que nós vamos falar sobre isso amanhã. Mas esse grupo nos trouxe muitas outras experiências interessantes. Exatamente porque era pequenininho, porque nós todos nos estimávamos, todos nos respeitávamos. Não tinha compromissos com procedimentos, com atas, com grupos, assim, com público, não é? Todo trabalho muito respeitável. Mas eu não estava entendendo, e só fui entender isso muito mais tarde, que era uma tarefa de preparação. Então havia fenômenos de xenoglossia, a gente manifestavam-se às vezes manifestavam-se espíritos que falavam línguas que eu nem conhecia. Uma vez foi um húngaro, tivemos a maior dificuldade,
Então, cada coisa daquela parece que era um assunto didático para ensinar alguma coisa para a gente. Este húngaro, eu sabia que, pelo som, pelo pouco conhecimento que a gente tem de língua, que a língua era húngara, aquelas consoantes fortes. Ninguém fala húngaro aí? Ninguém? Então, eu disse que não estava entendendo. Ele me entendia, mas não estava entendendo o que ele dizia através do médium. Eu disse, olha, infelizmente não temos como continuar, porque eu não entendo o que você fala. Houve então uma pequena parada na comunicação, o nosso médium mudou um pouco a postura, eu percebi que um outro espírito tinha entrado no circuito, e ele então começou a falar português. Só depois é que nós perguntamos o que realmente tinha acontecido. Ele disse o seguinte, que o espírito estava tão fixado naquela linguagem que foi a língua dele na última existência, que ele, em vez de se comunicar pelo sistema, como se diz, circulação de pensamento do médium, ele falava diretamente no sistema de expressão, de onde veio o fenômeno de xenoglossia, ou seja, o espírito fala num outro nível, não no nível habitual do médium. Por isso, então, nós nos entendíamos. E ele, então, se colocou entre o médium e o espírito, para que o pensamento daquele espírito filtrasse através dele para o médium, do médium para mim. Então ele passou a ser como que um médium de um espírito. Fenômenos que a gente vai colecionando, vai entendendo, às vezes nem entende muito bem, porque quanto mais a gente aprende, mais a gente sabe que precisa aprender, não? E havia um exorcista que aparecia para rezar um ritual todo de latim, abria um livro que a gente não via em cima da mesa, nos abençoava, porque nós estávamos com parte do demônio, estávamos trabalhando com coisas proibidas pela Bíblia, né? Aquelas histórias. Havia um que me conheceram na Alemanha no século XV, este foi um caso muito interessante, de um espírito que se perdera no tempo. Então ele disse para mim assim, me chamava por um nome alemão e dizia, você se perdeu de mim? Onde é que você se meteu esse tempo todo? Eu disse, mas por quê? Desde quando você está me procurando? Desde fevereiro? Não, desde agosto. Aí eu disse, mas agosto de que ano? Ele disse, deste ano que nós estamos. É uma pergunta cretina perguntar, né? Hoje, por exemplo, 27 de agosto. Bom, deste ano que nós estamos, eu falei, mas qual é o ano que nós estamos? Ele disse 1497, naturalmente. Então eu fiquei assim tão perplexo. Por isso é que eu digo às vezes que o mistério do tempo é uma coisa tão fascinante, que às vezes um minuto parece um século e um século é como se fosse agora, um minuto atrás. Então esse espírito estava preso no tempo, como se tivesse caído numa armadilha temporal. Ficaram na Alemanha, diz ele que só falava alemão, que está falando português comigo, diz ele que eu só falava alemão com ele, eu não sei falar alemão. Estávamos em 1497, mas por que você estava me procurando desde essa época? Aí eu entendi. Diz ele que eu tinha sido um sacerdote alemão, nesse período exatamente anterior. Depois fôramos desencarnados, quase que juntos, continuamos a nossa amizade no mundo espiritual. Para quem não é espírita, é uma conversa de maluco, não é não? Ele me chamava de Ludwig. Então eu me lembrei. Eu sabia de uma encarnação minha na Alemanha, no século XV, 1497, precisamente. Fevereiro. E ele me perdeu de vista quando eu vim para reencarnar e ficou lá no tempo, parado. O tempo não tinha passado para ele. Descoberta da América, o Brasil, a língua portuguesa, o que é o português, o que é Brasil. Então, são lições que a gente não cansa de aprender. Eu tenho aprendido mais com os espíritos do que tenho ensinado. O que eu ensino a eles é muito pouco. Um espírito que se manifesta num grupo com uma proposta, com um caso pessoal, como dessas histórias aí,
Ele tem um depoimento tão fascinante. É uma criatura tão necessitada de compreensão, de alguém que o ouça, que o entenda. A gente não tem tempo nem paciência para ouvir. Os grupos mediúnicos às vezes são um pouco apressados. Temos que dar tempo para a criatura dizer o que está sentindo, o que precisa falar, quais são as suas dificuldades, as suas dores. Sempre tem uma dor atrás daquilo, tem sempre uma criatura escondida atrás da dor. E como fogem da dor, e como fogem de si mesmo, tentando fugir de si mesmo, porque sabem que, uma vez assumidas as nossas responsabilidades, vamos ter que enfrentá-las mesmo, não há o que fazer. Então ficam apavorados porque as responsabilidades foram crescendo ao longo do tempo, eles têm plena consciência disso e se alienam num esquecimento. Às vezes essa alienação é uma verdadeira barreira quase que física, é uma parede, é um túnel, seja lá o que for as imagens que eles criam. Teve um que me disse, como se tivesse escondido todas as aflições dele, todos os seus crimes, os seus erros, num compartimento contíguo, e fechou a porta e fez uma parede. Ele disse assim, mas de vez em quando eu ouço as correntes do meu passado se arrastando lá dentro. Então, como isto é humano, como isto é sensível, como a gente precisa ter paciência para ouvir primeiro, antes de falar. Nós não vamos ensinar a eles nada de que eles não saibam. Eles sabem. Às vezes assim, começam a falar do Espiritismo, precisa combater, porque o Espiritismo é um movimento que está botando uma realidade em circulação, né? Botando uma vivência espiritual na cabeça de todos nós. Muitos desses que querem se esconder desta realidade acham que se defendem combatendo o Espiritismo. Então eu disse assim, mas você não é espírita? Não, que horror, não sei o quê. Mas escuta, você não está falando através de um médium espírita, de uma sessão espírita? Você não morreu e não está aqui conversando comigo? Você não está falando das suas encarnações anteriores e das minhas? O que é então o Espiritismo? O que está errado? Me diga onde é que está errado nisso tudo. É o sentimento de culpa que vocês colocam na cabeça da gente, mas nós colocamos. Como? O sentimento de culpa a gente cria cometendo o erro. Não é ninguém que bota na cabeça da gente. Mas então, esse aprendizado se prolongou ao longo do tempo. E há historinhas muito interessantes que nunca cheguei a contar. Havia um sacerdote que falava com forte sotaque francês, uma voz grossa, quase um fenômeno de materialização uma espécie de uma garganta ectoplásmica que o médium sentia, né, que se processava nele antes de manifestar-se. Um espírito generoso, amigo, competente naquilo que fazia, se incumbia de atender pessoas recém-desencarnadas para protegê-las, dar uma certa cobertura espiritual. E ele se identificou com o nome. Em 1977, quando eu andei pela Europa, entrei eu na Notre Dame, né? Ele tinha sido arcebispo lá, no século XIX. Qual não foi o impacto da minha surpresa? Uma sala com uma máscara mortuária do homem, documentos dele, um copinho dele, tomavam aquele vinho dele francês, né? A gente conheceu o espírito, depois ver a concretização da vida dele ali, porque nós somos ainda muito dos sentidos, a gente quer ver, quer pegar, não quer sentir. Então, este período de treinamento foi feito de muitas emoções, de muitas alegrias, de muita aprendizado, de muitas esperanças. E eu sou muito grato a esse pequeno grupo que me permitiu esse aprendizado. Depois o grupo se extinguiu, cada um foi para o seu lado. Havia um casal que o marido era diplomata, ele foi mandado para o Egito, não sei para onde, para a Inglaterra. Os outros se dispersaram e eu fiquei sem o grupo. Então, o que me competia fazer depois daquilo, eu entendi que era organizar um grupo do qual eu pudesse participar. E assim começou este, no qual estou há 15 anos, e do qual surgiram esses livros.
Às vezes eu olho esse livro e tenho um pouco de remorso das árvores que nós derrubamos para escrever isso tudo. Mas as árvores crescem de novo. Então, uma das coisas que me ficou mais marcada no espírito, na memória, no coração, foi este conceito da qualidade humana dos espíritos, da faculdade de serem gente, de serem irmãos nossos em sofrimento, perplexos. O que a gente fica falando de espírito, corpo, perispírito, são conceitos mais ou menos abstratos. Quando você se coloca diante de um ser espiritual para falar, não é mais um conceito abstrato, é uma pessoa humana. Então, esta faculdade de ser gente ficou muito marcada nas minhas histórias, nas histórias que a gente contou, e especialmente numa que está no filho da irmã do vizir, uma historinha chamada Perplexidade. Essa história nos trouxe uma porção de lições, porque a gente tem que estar prestando atenção no que acontece nas sessões mediúnicas, porque elas são muito didáticas, elas são aulas de vida, aulas de comportamento. E quando eu falo a palavra comportamento, é em toda a sua extensão, em todas as suas implicações. O Cristo não pregou uma religião conforme nós vimos, conforme é o meu pensamento afirmado ontem. O Cristo pregou um procedimento, um comportamento, uma ética amorosa, uma ética religiosa, uma ética superior. Então, vai explodir alguma coisa. Eu estou com as bananas de dinamite aqui, de vez em quando eu acho que não tem perigo não. Então, este espírito, cuja história está contada em Perplexidade, ele fazia parte de um grupo, uma instituição no espaço, que se intitulava Os Vingadores. O problema era o seguinte: você tinha um problema contra qualquer pessoa, espírito geralmente, e também encarnados. Então você ia lá e expunha o seu caso. Fulano me fez isso, me fez aquilo. Eles examinavam, investigavam. Não era feito em cima da perna, não. Uma das coisas que eles investigavam, outra lição importante, é que muitas vezes as queixas levadas lá implicavam pessoas do próprio grupo. Então era preciso ter cuidado para eles não se punirem a si mesmos, né? Então era feito um trabalho de pesquisa antes. Uma vez que você demonstrou ao seu caso, que eles reconheceram que tinha a sua validade, então eles partiam para a cobrança, esse é o nome. E tem uma história no livro chamada O Cão de Dom Alfonso, que um espírito foi muito sacrificado pelo filho de uma maneira bárbara. Quando o filho morreu, ele foi lá se queixar. Tocaram esse grupo, reconheceram que ele tinha razão. Leiam a história depois, é uma coisa horrível. Bom, então este cidadão, este espírito, este ser, como apareceu esse dia no nosso grupo, que está na historinha, ele era um dos dirigentes, um dos líderes desta instituição dos Vingadores. Era um homem de cabeça muito fria, muito seguro de si, muito enérgico, competente, inteligente, porque eles são muito inteligentes. Não os subestimemos. Eles têm muito conhecimento, muita competência, muita presença às vezes. Quantas vezes, e isso está no Exilado, que é a própria história do Exilado, eu me senti absolutamente inadequado, incompetente diante da segurança, da inteligência, do conhecimento, da presença daqueles espíritos. E a gente tem que ter, não é humildade não, é a realidade, a gente tem que reconhecer que são espíritos muito bem dotados. Não os subestimemos. Então este homem era um homem que se incumbia de tarefas de muita responsabilidade nesse grupo dos Vingadores. E ele
organizou, segundo ele nos contou posteriormente, um dossiê sobre cada um de nós, os componentes encarnados do grupo. Depois de todo organizado, ele ia comparecer ao grupo com o dossiê para nos desmoralizar. Você fez isso, fez aquilo, você é isso, assim, você... E é claro que a gente está cheio de pontas soltas por aí, né? Então, ele chegou, segundo ele nos contou depois, o nosso orientador espiritual, ele mostrou, olha, hoje vou acabar com esse grupo aqui. Está aqui eu trouxe um assistente com as pastas, os documentos, vou desmoralizar todo mundo aí. Pois não, irmão, pode entrar, não tem problema. Ele disse que já ficou meio desarmado. Como é que ele traz uma papelada dessa, uma documentação assim, arrasadora sobre nós, né? E o nosso orientador, com toda a educação, pois não, a casa é sua, pode entrar. Mas, nesse ínterim, aconteceu uma coisa que representa uma outra lição. É de que aquele que trabalha em sessões mediúnicas, em grupos mediúnicos, tem um trabalho para 24 horas por dia. Não é propriamente trabalho específico braçal, é trabalho de comportamento, de atitudes. Não que seja uma criatura santificada ou purificada, que isso não somos mesmo, e é preciso reconhecer que não o somos. Foi o seguinte, ele se incorporou ao médium extremamente constrangido. Ele disse, não era para estar aqui. Eu pedi até aos meus companheiros que me substituíssem, mandassem outra pessoa, mas aqui estou. Mas ele estava assim, reticente e preocupado. Havia qualquer coisa na mente dele que o perturbava intensamente. Então, acabou se desenrolando a história. Foi o seguinte, uma das nossas companheiras do grupo, numa tarde de inverno no Rio, o Rio não tem inverno, mas faz um pouco de frio às vezes, já à noitinha, né, bateu alguém na porta do apartamento dela, era um rapaz, um jovem, e eletricista. Ele havia instalado na casa dela um eletrodoméstico uns meses antes com um irmão com quem ele trabalhava. Ele disse, a senhora tem algum serviço para mim? Tem algum serviço para mim? Ela disse, não, no momento assim não me ocorre nada. Mas ela sentiu um apelo tão dramático, uma aflição tão grande nele, que ela lembrou que tinha um pequeno problema lá, que não era de grande importância, mas que justificaria dar um serviço para o rapaz, que ela sentiu muita urgência no apelo dele. Tá bem, você faz isso para mim. Ele resolveu aquilo em poucos minutos. Os obsessores já chegaram ao microfone também. Ele fez o serviço e ela deu uma gratificação extremamente generosa. Ela ficou tocada com aquela sensação de aflição que percebeu nele. E ele, enquanto fazia o trabalho, mostrou uma receita de um médico. Ele estava precisando comprar um remédio para uma criança pequena, um filho. Perguntou a ela se ele ainda pegava o supermercado aberto. Quer dizer, aquele dinheiro foi uma tábua de salvação para uma situação extremamente aflitiva. Pois bem, este espírito que nos ia desmoralizar tinha sido o pai deste rapaz. Então ele não sabia nem o que dizer para nós. A emoção não o deixava falar. Ele disse, eu vim para destruir vocês. No entanto, aqui estou perplexo. Porque vocês atenderam a pessoa que eu mais amo.
Olha, foi uma sessão memorável. Até hoje. Eu fico também perplexo. Então, ele não mostrou os seus dossiês e disse que estava preparando aquele trabalho para demolir o nosso grupo, quando sentiu um apelo, porque ele disse que as pessoas que se amam, não há separação, seja qual for a condição, seja onde for estejam. E ele não tinha condições de ajudar aquele filho. Não tinha dinheiro, não tinha recursos materiais, não tinha nem como pedir, porque ele se sentia um réprobo, um infeliz, um espírito desarmonizado. Não sentia com autoridade nem para uma prece. Quando ele viu que nós, a quem ele estavam combatendo com tanta veemência, socorremos uma criatura dele, um impulso generoso, certo, mas não foi tanta coisa assim, foi dar um dinheirinho para ele comprar alguma coisa. Por favor, leiam a história porque é uma coisa dramática. Este homem abandonou a tarefa, desarmou todo aquele grupo, aquela estrutura que lá havia, porque ele era considerado a pessoa intocável, irremovível, insensível. Quanta sensibilidade havia atrás daquela insensibilidade aparente. Quanta dor naquela criatura interessada em se esconder atrás de uma atitude de desarmonia e que o amor desarmou. Tem um livro aí? É por isso que eu não gosto de falar, viu? Perplexidade, está aqui. Meus amigos, disse ele, isso é um pranto, hein? Se posso lhes dizer uma palavra, alguém que conhece a vida na carne, centímetro a centímetro, as desilusões, as dores, aproveitem a vida no bom sentido, porque eu não soube aproveitar enquanto estava aí, e depois é tarde. Eu disse, não é tarde, você pode recomeçar. Olha as palavras finais, muito obrigado, muito obrigado. Não adianta dizer as palavras, se eu pudesse, tirava o meu coração e botava em cima desta mesa. Então, meu Deus, a gente que tem a oportunidade de estender a mão a uma criatura dessa, que desarmou todo um esquema, que modificou essa criatura e encaminhou-a para uma retomada na sua trajetória espiritual, isso é um privilégio nosso de servir. Não porque a gente seja superior, veja quantas lições tem esta historinha tão dramática. Porque nós, eu digo a eles, não sou melhor do que você, meu querido ou minha querida. Somos todos do mesmo nível. Se eu fosse muito melhor, não estaria nem aqui falando com você. Deus é que nos concedeu o privilégio de chegar até você com essa mensagem, com este apelo. Eu sei que você vai enfrentar dores. As responsabilidades acarretam, os erros acarretam responsabilidades. A lei de causa e efeito é severa e ao mesmo tempo flexível. A lei não exige nada de que não possamos dar. Então, é como diz a musiquinha, haja coração para essas sessões em que você se envolve emocionalmente com os espíritos. E você só pode ajudá-los envolvendo-se com eles. Rindo com eles quando é o momento, chorando com eles quando é preciso chorar. Não ter vergonha das suas emoções, dos seus sentimentos. Porque ele não se entrega à pessoa que o trata com frieza, com dureza. Toda aquela valentia, aquela empáfia, aquela veemência é para te testar, saber se você também tem coração, se ele pode se entregar, se ele pode se confiar em você. Então, é um trabalho
que me emociona, que me instrui, que me mostra quanto de gente nós somos e quanto de gente são estas criaturas que nos aparecem nos grupos, quanto trabalho a fazer através dessa tarefa mediúnica. Mas tem que ser feita com amor, com paciência, com empatia. Você tem que sentir e participar das emoções daquele espírito. Então, nesta lição de perplexidade, a gente vê a sensibilidade apuradíssima, o coração extremamente sensível, envolvido numa verdadeira camada de concreto, de gelo. Para quê? Para se defender, porque as pessoas muito sensíveis se machucam à toa. Você toca e dói. Então eles se revestem de armaduras que parecem agressivas, parecem agressivos, parecem estúpidos, veementes demais, grosseiros. Não é, tudo aquilo é dor, tudo aquilo é dor. Nós temos apenas que descobrir o caminho. Como é que vamos chegar ao coração dessa criatura? Por onde está o caminho? Daí então, ter recorrido eu, ao longo de muitos anos, de 15 anos dessa prática mediúnica, as regressões de memória, para poder chegar a determinados núcleos, porque a defesa da mente quanto a esses núcleos de dor é muito poderosa, é muito forte. A gente acha que esquecendo liquidou o assunto. É como se desejássemos esquecer todo um passado e começar daqui para frente. Bom, daqui para frente eu vou ser bonzinho. Não pode. A gente pode ser bonzinho sim, mas tem que responder lá atrás do que ficou. Porque você não se prejudicou somente a si mesmo. Você criou todo um contexto de dores, de sofrimentos, de angústias, de aflições, mesmo que te tenham te perdoado. Os nossos erros não são cometidos tão contra as pessoas, não. São contra as leis divinas. Nós quebramos uma harmonia, o fluxo da lei. Nos colocamos contra esse fluxo. Então é preciso ir lá reparar. As pessoas até já tenham nos perdoado. Às vezes estão até trabalhando por nós, sem a gente saber. E eu descobri também, nesta lição, que a gente então é vigiado 24 horas por dia. Os espíritos nos acompanham. Eles querem saber se aquilo que você diz para ele na sessão mediúnica é aquilo que você realmente é e pratica. Não que sejamos perfeitos, repito. Eles sabem que nós somos imperfeitos. E quando eles me ameaçam, eu disse, olha, você vai me desculpar, eu não tenho medo. É claro que você pode me causar grandes transtornos, mas você vai me prejudicar, vai tentar me prejudicar ou me fazer sofrer naquilo em que a lei, em que eu estou devedor perante a lei. Não em decorrência do trabalho em si. Seria injusto você estar fazendo um trabalho que é de assistência espiritual e moral e ser punido pelo seu desejo de servir. A lei não admite isso, mas admite sim que você sofra em decorrência dos seus erros. Então, é claro, você não pode obsidiar um espírito. O doutor Bezerra de Menezes, quando estava por aqui encarnado, que já tinha atingido um status que se punha a salvo dessas coisas. Mas como ser humano encarnado, ele tinha os seus compromissos, as suas dores, as suas dificuldades, problemas de família, problemas inclusive de relacionamento, de pobreza material. Era aquele homem que tirava o anel e dava para a pessoa comprar remédio. Então, nesses pontos em que a gente é humano, materializado, encarnado, é claro que eles podem nos atingir. Mas, é como disse um espírito uma vez para mim, você não pode colher rosas sem se ferir uma vez ou outra nos espinhos. Não é por isso que você vai deixar de colher rosas. Mas aí, a gente percebe essa vigilância, que até é bom para nós.
porque a gente sabe, os companheiros espirituais estão me observando, eles estão vendo que eu não sou perfeito, mas também, outra lição para eles, estão vendo que a despeito das minhas imperfeições, das dificuldades que eu enfrento na vida, dos problemas humanos que a vida me acarreta, eu estou tentando caminhar. Portanto, que será possível também para eles, porque o grande medo, o grande problema, a grande angústia é enfrentar as incertezas da encarnação. E isto, amanhã nós vamos falar sobre isso. A doutora Helen Van Bach descobriu também, nas sessões de regressão, que pessoas adultas são regredidas ao momento do nascimento. E conta uma história do nascimento. E são unânimes em declarar: morrer não é problema. O problema é nascer. Morrer, você concluiu uma tarefa, você vai para o mundo espiritual, não pode mais modificar o quadro que você traçou da sua vida, você vai ter um prosseguimento daquilo, receber os méritos daquilo que você conquistou e responder pelos seus equívocos. É uma tarefa concluída, embora setorial. Nascer é uma incógnita. Você nasce com as melhores intenções, traz programas para realizar, abandona-os, muda, altera, modifica, faz coisas inteiramente diferentes, revolta-se, angustia-se. Então, a vida na carne é infinitamente mais complexa do que a vida espiritual. Então, ficam multidões de espíritos no mundo espiritual tentando adiar o compromisso da encarnação. Porque a encarnação você vem para um mundo em que, primeira coisa, cai um véu do esquecimento sobre tudo aquilo que você foi. Tem as suas vantagens, é claro, você esquece também os seus equívocos, os seus erros, as suas angústias. Mas se atrapalha com as suas tarefas a realizar. Então esses espíritos nos lembram que a reencarnação precisa ser aproveitada. Este espírito nos trouxe essa lição. Nos vigiava, levantou todos os nossos, sobre encarnações anteriores, inclusive, né? Todas as nossas fraquezas, porque ele achou que chegando ao grupo desmoralizando-nos, ele conseguiria o intento dele de acabar com a sessão mediúnica. Mas então, houve uma época nessa altura dos acontecimentos, nosso trabalho já bem adiantado, que eu descobri uma outra coisa, que a princípio eu fiquei até um tanto preocupado. Que existem dois tipos de desarmonia espiritual que nós chamamos de obsessão. A obsessão individual, aquela que se dirige para as pessoas. São as vinganças, são as perseguições, são as, como se diz, muitas vezes é vingança mesmo. O espírito